Olá, meus amigos. Olá, queridos companheiros do Prozebem. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazermos mais uma reflexão no nosso Evangelho no Lar, que é um projeto lindo do Prozebem, um projeto de aconchego, um projeto de acolhimento, que visa exatamente formar esse vínculo, ou melhor, na verdade, nós já temos esse vínculo formado com essa casa de oração, com essa casa de amor, que a gente tanto se dedica, tanto carinho, né? Que é uma casa onde a gente consegue entrar em conexão com Deus, consegue entrar em conexão com as boas energias dos nossos amigos espirituais, dos nossos companheiros vivos encarnados e vivos desencarnados, mas é uma tentativa de estarmos cada vez mais pertinho, não deixando que esse vínculo, esse liame de amor, ele se dissolva ao longo do tempo. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar 2 versículos do capítulo 12 do evangelista Mateus. Então vamos fazer a nossa prece de harmonização, aquela nossa prece onde a gente vai pedir ao Mestre Jesus que, através da espiritualidade amiga, esteja conosco, esteja nos acompanhando, nos intuindo, a todos nós. Que chegue pertinho de cada coração, de cada companheiro que está aí do outro lado, fortalecendo, dando bom ânimo, fazendo com que permaneçamos nessa linha de entendimento voltada ao amor de Jesus, para que assim possamos vencer todos os desafios de uma vida encarnados. Então, que o nosso Mestre Jesus nos acolha a todos nós, que assim seja. Meus amigos, hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito, como eu disse, do capítulo 12, com 2 versículos, 28 e 29, do Evangelho de Mateus. Para quem tem o Evangelho, na verdade, quem tem o Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra, que é a tradução editada pela FEB, vocês vão encontrar Jesus e Belzebu. São capítulos e versículos que vocês vão encontrar nos 3 sinóticos, ele tanto vai estar em Mateus, como vai estar em Marcos, como vai estar em Lucas. E é mais ou menos a passagem onde Jesus aqui está curando um cego e mudo endemoniado. Era muito comum naquela época, e alguns dos apóstolos, né, alguns específicos, gostavam, né, e se encantavam com essa possibilidade que Jesus tinha, com esse magnetismo que o mestre tinha de expulsar os demônios, né, os daimons, que na verdade nada mais era, gente. Hoje nós, já descortinados pelo espiritismo, já compreendemos que são, na verdade, espíritos, onde nós muitas vezes abrimos brecha na nossa casa mental e fazemos essa sintonia para que esses companheiros, né, esses espíritos que ainda estão no processo evolutivo não avançado, mas que ainda estão caminhando, peregrinando, alguns não por maldade, não por perversidade, né, mas sempre por ignorância. Aliás, alguns por ignorância, mas todos sempre por fragilidade. Quando Cristo diz a Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, a gente começa a observar que todos nós somos vasos frágeis, de barro, né? Biscuits, na verdade, né? Somos biscuits. E qualquer descuido, a gente pode trincar. Então, todos nós ainda estamos passando por esse processo. Então, uns por ignorância e outros ainda virados para o mal, voltados para o mal, entretanto, pela fragilidade ainda do desenvolvimento daquele espírito. Então, nesse caso específico aqui, Jesus está tratando desse espírito, que é um vivo encarnado, que está sob influenciação espiritual de um vivo desencarnado, que, para isso, né, acaba acometendo de determinada doença espiritual. Então, ele era cego e mudo. Aqui a gente está fazendo um tratamento do ponto de vista material, de uma cegueira realmente material e de uma surdez material,
Mas a gente também pode estabelecer isso, gente, como uma ausência de entendimento e de compreensão. Porque, veja, a pessoa que está cega, né? Cega e muda, veja, muda, né? Ela não consegue articular. Normalmente, a pessoa que não articula, ela tem problema de audição, né? Os dois vêm acompanhados, as duas sintomatologias. Então, ele aqui era cego, veja, ele não conseguia enxergar e não conseguia ver. Lembram do cego de Jericó? O cego Bartimeu? Então, não consegue, é uma cegueira espiritual tão profunda que a gente perde completamente a visão, né? A visão periférica, e a gente foca muitas vezes naquele elemento de dificuldade, naquele processo depressivo, focando em ideias repetitivas, ideias com pensamentos ruins, pensamentos degradados, pensamentos que não nos leva, que na verdade nos leva a cortar o bom ânimo pela vida, a alegria e a felicidade de viver. Então, vivemos, como diz André Luiz, no monoideísmo. É como se você ligasse um piloto automático na sua vida. E quem já passou por essa situação? Outro dia, gente, eu estava indo da minha casa para o meu trabalho. Né? Então, saí da garagem do nosso apartamento, do nosso edifício, para a garagem do local onde eu trabalho. E nesse caminho, eu estava muito preocupada com o desenvolvimento de uma peça que eu tinha que fazer. Era uma petição que eu tinha que entregar e eu não tinha concluído em casa e ia concluir na minha instituição. E eu vim aqui processando como fazer, articulando. Então, sair da minha casa, sair da garagem de onde eu moro, até o meu local de trabalho, pensando nessa peça e focada naquilo ali. É um processo, como se fosse, que André Luiz está nos trazendo, de monoideísmo, né? Uma ideia só, centrada. Eu lembro que eu cheguei no meu trabalho e quando eu estacionei, que desliguei o carro, eu parei e falei, como eu cheguei aqui? Né? Como eu cheguei aqui? Eu cheguei incólume, não tive nenhum tipo de acidente, passei por diversos sinais, né? Passei por diversas esquinas, né, com entroncamento e não tive problema. Cheguei ali, ó, no piloto automático, gente. Mas não me lembro de absolutamente nada que passei nesse percurso. Então, é isso que acontece muitas vezes com a visão que nós temos, ou melhor, com a ausência de visão espiritual. Nós entramos nesse monoideísmo, acionamos o piloto automático interno e ficamos cegos para a realidade, porque só enxergamos o problema. E aí a gente pensa a gravidade do problema, a gente pensa tudo o que vai acontecer. Normalmente as pessoas ansiosas, elas entram muito rapidamente nesse processo, abrem brechas para esse processo, né? Porque você foca naquilo que de ruim pode acontecer. Está aí o termo, né? Preocupação. Então, quem se preocupa sem necessidade, quem tem preocupação sem necessidade, sofre normalmente mais do que o necessário. Então, vamos entender a necessidade da gente abrir o nosso espectro, né, e tirar essa cegueira espiritual. Então, essa pessoa aqui, Jesus já não está nos dizendo que, Mateus já está trazendo para a gente a informação de que ele era um cego físico, mas também um cego espiritual, né? Tanto que ele estava endemoniado, estava com daimon, né? E também ele era mudo, ele não articulava. E se ele não articulava, é porque ele não ouvia. E quando Jesus fala em ouvir, o ouvir para o judeu da época de Jesus, né? Era muito mais, gente, do que escutar. Vocês estão me escutando agora, nesse momento. Alguns estão somente escutando, mas outros estão ouvindo. Quem está ouvindo é quem está escutando e está internalizando tudo isso. Ou seja, está criando um liame, né? Está entendendo tudo aquilo que a gente está aqui falando em reflexão. Então, esse aqui não conseguia entender, não conseguia digerir, né? E por isso ele não conseguia articular. Então, esse homem, ele foi levado até Jesus porque ele estava com um comportamento não
dito normal, né? Ele estava endemoniado. E Jesus aí tira aquele espírito dele. Na verdade, né, Jesus faz a utilização da imposição de mãos e da tentativa para que cada um de nós, porque é preciso, e por isso ele sempre disse, a tua fé te salvou, você se curou, porque aqui a pessoa sofria tanto que queria mudar de estação, para não sofrer o processo de intervenção espiritual. Né? Então, Jesus aqui, ele simplesmente, a chegada do mestre para nós, assim, a presença dele, o magnetismo dele fazia com que a gente mudasse de estação. Porque como nós somos energia, pessoal, o que acontece? Quando a gente está ouvindo uma música numa estação determinada do rádio, o que você faz? Você está ouvindo aqui, mas vou mudar agora aqui, vou procurar uma música melhor, né? Quem é que está com a mãozinha ali no dial, no botãozinho para ir passando as estações? Somos nós. Assim são os nossos emoções, os nossos sentimentos, que vão gerar os nossos pensamentos, que, consequentemente, vão gerar as nossas ações, sejam elas materiais ou imateriais. Como assim, Elza? Tudo que eu penso, eu falo? Fala-me, né? Fala. Então, meus amigos e minhas amigas, tudo que a gente pensa, a gente fala. Porque se você não oraliza, você vibra. Então, bastou pensar para que você sintonize, né? Então, o pensamento é o dial do rádio, onde você vai vibrando de acordo com a sua necessidade, né? Com o seu processo de evolução espiritual. E, às vezes, basta que determinada situação nos aconteça que a gente cai nessa vibração, né? E a gente passa a vibrar em outro patamar, e aí é somente isso que precisa. É somente isso que é necessário para que a gente passe a vibrar com esses espíritos que muitas vezes, aqui no caso, eram endemoniados. Então, nesse versículo específico, os fariseus que estão ali dizem assim, Jesus expulsa os demônios porque ele é demônio. Né? E Jesus vai explicar que não, porque não existe casa dividida. Se ele também se fosse o demônio, um mau espírito, um mau gênio, expulsando outro mau gênio, a casa estaria dividida. Então, pelo contrário, é o amor que chega e faz com que aquela pessoa que está sofrendo a influenciação espiritual simplesmente se desligue daquele monoideísmo, volte para um patamar vibratório adequado, e aí o companheiro vai embora. A influência espiritual acaba, né? Então, Jesus está explicando isso a eles e diz assim no versículo 28, capítulo 12 de Mateus. Se, porém, eu expulso dáiamos pelo Espírito de Deus, se, porém, eu expulso dáiamos pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Olha, se não é isso que Jesus está dizendo para a gente. Se eu consigo, né, expulsar esse demônio de você, se eu consigo expulsar ou afastar esse espírito, essa influenciação espiritual de você, é porque você atingiu um patamar vibratório diferenciado. Você tirou as escamas dos olhos, você passou a articular algo que você já está compreendendo. Então, eu cheguei perto de você e a minha influência fez com que o reino de Deus, gente, reino de Deus aqui não tem nada a ver com espaço circunscrito ou ordem do dia. Reino de Deus é um estado de espírito, é um estado de vibração espiritual. Então, Jesus aqui está explicando que tudo está aqui na nossa casa mental. Então, ao elevarmos o patamar vibratório, né, atingimos o reino de Deus em nós, e aí sofre, deixa passar, né, esse sofrimento dessa influenciação espiritual. Então, ele conclui dizendo assim, ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele? Veja, o que Jesus está aqui dizendo a gente? Né? Se você já consegue atingir esse patamar vibratório, significa que você conseguiu sair desse processo de influenciação espiritual. Porque se você abrir brecha, olha o que ele está dizendo, gente, um homem forte, ou como alguém entra na casa de um homem forte, ou seja,
Até as pessoas, e por isso que Jesus pede tanto que a gente orar e vigiar, orar e vigiar. Por quê? Porque até os homens fortes caem, gente. Até aqueles que são preparados. Até você que está aí do outro lado agora, né? Que é espírita, que já está há tantos anos lendo, que é um apaixonado pelo Evangelho, está aqui com a gente, não perde o Evangelho no lar, não perde as doutrinárias virtuais do Fazer Bem, os seminários, cai também. Né? Assim como o 12º apóstolo de Jesus, e essa é uma lição belíssima, mas isso é um assunto que a gente vai tratar em outra oportunidade, né? O Judas, Judas era de Queirote, né? E aí depois acabou ficando Judas Iscariote, mas era Queirote, que era a cidade dele. O Judas é o 12º apóstolo do Cristo. No alfabeto hebraico, as letras, elas correspondem, né, a um significado. Cada letra tem um número, cada letra corresponde a um número. Então, o 12, né, o 12, ele tem uma correspondência à liderança na Cabalá judaica, né, no livro da Torá. Então, ele tem o significado do 12 é liderança. Então, observe, Judas, ele era o 12º apóstolo. Em todos os evangelhos, todos ao segmento de todos os apóstolos, e o 12º é sempre Judas Iscariote, Judas de Queirote, né? O que significa dizer que até as lideranças caem. Porque quando nós vamos lá para Boa Nova, quando Judas ali sentado com Jesus, ele começa a dizer, mestre, vamos recolher, né? Vamos recolher os víveres, vamos recolher moedas, porque a gente precisa fazer um caixa para a gente sobreviver, para a nossa causa sobreviver, né? E Jesus amorosamente deixa que ele assim o faça, mas há uma passagem linda que o Humberto de Campos diz, Deus queira, Judas, que você não sucumba ao peso dessa bolsa. Então, veja, e ele sucumbiu, né? Ele ali teve queda, né? Por ignorância da realidade do que representava o amor de Jesus para nós. Ele achava que era um libertador da matéria, um libertador de um inimigo externo da águia romana, quando Cristo veio libertar o homem do próprio homem, né? Das armadilhas que nós, lobos, criamos. E o Cristo nos advertiu, só lobos caem em armadilhas de lobos. Então, aqui, na verdade, o Cristo quer dizer, tenha cuidado, porque até os homens fortes, até aqueles que se dizem preparados, podem efetivamente cair em armadilhas, podem sofrer influenciação espiritual. E olha, gente, alguém que entra na nossa casa, apodera-se dos nossos pertences, vai nos amarrar e vai saquear a casa toda. Então, veja, quando Jesus está dizendo assim que vai nos amarrar, vai acontecer exatamente o que aconteceu com esse cego e mudo que ele está aqui libertando. Então, quando a influenciação espiritual chega para nós, por nossa chamada, porque se a gente for para o Livro dos Espíritos, é muito claro, né? A questão é a 459, vai se perguntar assim, Kardec vai perguntar aos espíritos, os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento, sobre as nossas ações? Olha a resposta da espiritualidade. A esse respeito, sua influência é maior do que creres. Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas olha que pergunta inteligência de Kardec, né? Eles nos influenciam, ora. Então, o pensamento é meu, a emoção é minha, né? O pensamento, a emoção que gera o pensamento é meu. O que acontece? Na hora que o meu daio, na hora que a minha mão mudou de estação, eu, consequentemente, passo a vibrar em outra frequência, e aí ocorre o que Jesus está dizendo aqui. Alguém entra na nossa casa mental, nos amarra de uma forma tão segura, porque acopla o pensamento com o nosso e nos deixa sem reação. Esse amarrar que o Cristo está dizendo aqui é o sem reação, é o sem agir, sem dar um passo à frente. Né? A gente fica ali surdo, mudo e cego. Então, no final, ele diz, vai saquear todos os nossos pertences. Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, a espiritualidade, e como definir o que é um pensamento, se eu estou com um dial voltado para
uma influenciação espiritual ruim ou uma influenciação espiritual. É muito fácil. Os espíritos de luz, os espíritos bons que chegam até nós para fazer boas inclinações, boas incidências, imprimir bom ânimo nas nossas ações, a ideia vem e passa. Compete a nós ali pegarmos no ar e trabalharmos para elevarmos o nosso padrão vibratório, né? Quando a influência não é tão boa assim, o que acontece? Gente, a ideia fica que nem pica-pau, sabe assim, na cabeça da gente? Faça, 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 não deixe, não deixe, não deixe, sabe? É mais ou menos isso. Eu estou falando a grosso modo, mas eu sei que vocês que estão aí, que são espiritistas, estão nos entendendo, né? Então, a ideia, quando é realmente a Adriana, que está aqui conosco, né, que faz toda essa parte tecnológica, ela está aqui, toque, toque, é toque, toque mesmo, né? É um pica-pau na madeira, fica ali batendo. Por quê? Porque a influenciação desses espíritos, que às vezes, como eu disse, vocês são ignorantes, né? O que acontece? Eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Os bons espíritos não. Eles vêm, assopram nas nossas brasas, dão a ideia, né? Agora compete a gente. E eles respeitam esse livre-arbítrio. Atender ou não atender. Como Cristo, quando teve encontro com o nosso querido Emmanuel, enquanto senador romano Publio Lentulus, quando ele chega e diz: eis aqui um paradigma, mas está no teu querer, seguir-me agora ou há milênios. Então, gente, é isso. Vamos cuidar desse nosso desenvolvimento mental, vamos cuidar da nossa casa mental, para que ninguém entre nela, nos amarre, né? E saqueie essa casa mental de tudo aquilo que a gente já conseguiu conquistar. Vamos tentar nos livrar. Quando vier um pensamento ruim, um pensamento de depressão, um pensamento de tristeza, vamos trocar, vamos mudar, lembrando que está aqui, em nossas mãos, que representa um trabalho no Evangelho, que é a conquista verdadeira da nossa vibração, mudando, né? Mudando a estação para que a gente consiga boa sintonia. Então, que o nosso bom Deus acolha esses nossos pensamentos de elevação, de amor, de bons sentimentos, de harmonia, enfim, que o nosso irmãozinho maior Jesus esteja sempre conosco, ao nosso lado, e que a gente consiga enxergar e ouvir, aliás, ver e ouvir todas as boas intuições da espiritualidade amiga que ele nos manda, através de uma leitura, através de uma mensagem no Evangelho, através da doutrinária daqui do Prosebem. Então, que a gente consiga espargir também esse amor e esse sentimento maior para todos aqueles que nos cercam. Muita paz a todos, um excelente fim de semana, um grande beijo a todos, muita paz.